O que foi mais pesquisado nos últimos dias? Donald Trump, Donaldo Trump ou Kamala Harris? Como que seria o nome dela aportuguesado, né? Não sei. Isso não significa, tá? Que é a preferência de cada país. Sim, o mais pesquisado. A fonte deste mapa é o Google Trends, ok? Que tá escrito em espanhol, porque é o Black Maps. Vamos começar pelos países que o mais pesquisado foi Donald Trump, que é basicamente a maioria, tá? Dá pra fazer um império Estados Unidos, América Latina. Inclusive a parte irônica, México e toda a América Central, na parte continental. Pesquisou mais o Donald Trump, que é irônico no mínimo. Não significa que é a preferência, tá, da maioria das pessoas aqui, mas, né, se fosse, seria engraçado. Considerando, né, que ele não é a favor da migração do pessoal aqui da América Central, que cruza o México e vai para os Estados Unidos, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas que passam a fronteira do México com os Estados Unidos não são mexicanos. Ele é o pessoal da América Central, tá? Os Estados Unidos, que é o que mais importa, no final das contas, na eleição deles, o mais pesquisado foi o Donald Trump. Também não significa que tá na frente. É porque as eleições lá é aquela confusão, né? Você pode ganhar o percentual de votos, mas não ganhar pra presidente, que quem ganha em um estado leva tudo. Na América Central, os únicos que pesquisaram mais a Kamala Harris foi Cuba, Haiti e a Jamaica. Na América do Sul, os únicos que pesquisou mais a Kamala Harris foi Brasil, Uruguai, Guiana e o Suriname. O restante foi Donald Trump também. Como eu disse, eu não sei se é preferência, tá? E sim, só o mais pesquisado. Teria, por exemplo, que Venezuela com o Donald Trump. Apesar que, sendo sincero, tá? A política externa dos Estados Unidos é muito parecida, tá? Mesmo sendo republicano ou democrata, é sempre o mesmo estilo. Na realidade, o Trump, né, no último e único governo dele até o momento, ele até tirou tropas, né? De vários países. Tirou também fornecimento de armas, né, pra um monte de países aí também. Então dá pra dizer que ele é mais pacífico na teoria. Mas o motivo real é que ele acha que não é problema dele. Igual a Ucrânia, né? A Ucrânia tá torcendo pra quem vencer é a Kamala Harris, porque o Hello Biden, it's Zelensky, we want 5 billion rockets to bomb Donetsk children. Já viu esse vídeo aí? Bem engraçado. Depende muito do fornecimento de armamento. A Kamala Harris aparentemente vai manter o envio das armas do Donald Trump. Não. Medalhas olímpicas de ouro per capita. Não per capita, porque evidentemente não dá, né? Então, a população por medalha de ouro. Lembrando deste mapa aqui, tá? Este mapa não, esse infográfico, ele tá, infelizmente, levemente atrasado. Ele foi feito no penúltimo dia das Olimpíadas. E acabou que, no final das contas, ficou diferente. Mas, enfim, é interessante do mesmo jeito, na minha opinião. Vamos começar pelo país que teve o maior número de medalhas por população, que foi a Nova Zelândia, que teve a cada 762 mil pessoas. O Brasil tivesse essa quantidade aí, a gente ia ter mais de 200 medalhas de ouro. Isso em uma única Olimpíada, tá? Só pra ter ideia. A segunda posição foi Eslovênia, que teve 1.060.000 para cada medalha de ouro. Teve só 2 medalhas de ouro. É porque o país só tem 2 milhões. É um país bem pequeno, né? Irlanda ficou na frente do Brasil, né? No ranking. Eu acho um absurdo, mas 4 medalhas de ouro, né? O ranking é feito só por número de medalhas de ouro. Não número de medalhas totais. 1.320.000 para cada medalha de ouro, sendo 4 no total. Países Baixos, 1.380.000. 13 medalhas no total, teve até bastante, né? Austrália que ficou numa posição excelente, né, no ranking. Foi muito bem mesmo nessa Olimpíada. 1.520.000, totalizando aí 18 medalhas de ouro. Hungria, que ficou na nossa frente também. 1.910.000, 5 medalhas de ouro. Croácia, 1.920.000, 2 medalhas. Croácia tem a parte interessante que é o futebol também, né? São bons, fazendo com um país minúsculo. Bulgária, 2.200.000, 3 medalhas de ouro. Sérvia, 2.270.000, 3 medalhas de ouro. E Noruega, 2.710.000, 2 medalhas de ouro. Você pode ver que a maioria aqui é países europeus, tá? Ou, um caso interessante aqui, que você tem países, né, que faziam parte ali da cortina de ferro também, como a Hungria e Bulgária, e você tem ex-países da Iugoslávia. Iugoslávia era comunista, mas não era alinhado, tá, com a União Soviética. No caso, vai ser a Sérvia, Croácia e Eslovênia. Então você imagina se a Iugoslávia estivesse junto ainda, de medalha que os caras iam ganhar. Bobear tinha até ganhado a Copa do Mundo de 2018. E agora para um mapa ruim. Por que esse mapa é ruim? Basicamente, o mapa, ele mostra que países que já ocuparam um estado que tinha armas nucleares. Basicamente é não para todo mundo e sim para a Ucrânia. A Ucrânia atualmente está ocupando uma pequena porção aqui da Rússia. Aí seria o primeiro país que ocupou um território de uma potência nuclear. O problema é, se você pensar um pouquinho, você já percebe que não é verdade. A Ucrânia não foi o primeiro. Tem outros 2 países que já fizeram isso também. A Palestina, na teoria, já ocuparam pequenos territórios ali de Israel, naquelas guerras dos anos 70. Então, na teoria, ocupou o território de um estado que possui armas nucleares, tá? Não vou entrar no mérito de quem é o território, enfim. Tô falando na prática, tá? Falando de fato, não de jure. E o principal que realmente ocupou é a Argentina, né, galera? A Argentina, nas guerras das Malvinas, nos anos 80, ocupou que as Malvinas até os britânicos chegarem e comer o rabo deles. Ou seja, durante um pequeno período, eles ocuparam o território de um país que tinha armas nucleares. E o pior, ocupou território de um país de armas nucleares da OTAN. Então, na prática, a Argentina é o único país até hoje que ocupou território da OTAN e tem
diversas potências nucleares ali, né? Você tem Estados Unidos, Reino Unido, França. Em resumo, a Argentina é fumar e pica, tá? Nesse aspecto aí. Mas a Ucrânia também, né? Vou ser sincero, não é pra qualquer um. Porque a Argentina ocupou um território menos importante, né? A Ucrânia tá ocupando o território propriamente da Rússia, não uma ilha do outro lado do mundo. De qualquer maneira, foi surpreendente. A coragem, né? Países que mais produziram veículos no mundo em 2023. Aqui no caso, pelo que eu entendi, tá? Veículos vai incluir outras coisas além de ser carro. Vamos começar pelo campeão aqui, que seria a China, com incríveis 30 milhões de veículos produzidos, né? A China agora tá entrando no mercado brasileiro, pelo menos automotivo. Carro, né? Bem forte. Apesar que já tinha uma presença ali nos ônibus, né? Tinha ônibus elétricos da BYD, se eu não me engano, em Campinas e em outras cidades também. Agora tá chegando com os carros, né? Que estão ganhando até uma popularidade considerável. Considerando que carro chinês era considerado uma piada até 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, o carro chinês era... Dá vontade de rir, né? Era aquelas cópias ridículas. Por exemplo, aquela cópia do Mini Cooper, quem lembra? Aquela da Jaque, não, vendia aqui no Brasil. Tem um também que é o mais caro de pau de todos, nunca vendeu no Brasil, tá? Tem um que era a cópia do Corolla, aquele Corolla Brad Pitt, era igualzinho. Hoje em dia não, né? Os carros estão mais... É um design meio genérico, mas é próprio. Com exceção do último Tigo aí que eles vão fazer, que é uma cópia de uma Land Rover, né? Não sei porquê. O atual tem um design até bom. Enfim, a indústria chinesa eventualmente vai... Eu, particularmente, acredito vai dominar uma parcela do mercado brasileiro, tá? Já domina de outros países da América Latina, até de países mais ricos que o Brasil, como o Chile. Não tem por que não dominar aqui, né? Considerando que os caras vendem um produto, na teoria, melhor, um preço menor. E é bem comum, né, esse preconceito inicial a produtos de outros países, numa indústria bem tradicional, né? Já ocorreu isso com carro japonês nos anos 60, 70. No Brasil, ocorreu nos Estados Unidos também contra carro japonês. Nos anos 90, o Brasil tinha um preconceito com um carro coreano, até porque era uma porcaria mesmo, que assim, não dá. Hoje em dia já não tem uma marca que vende muito. Eventualmente, isso vai acontecer com as marcas chinesas também, tá? Segunda posição, Estados Unidos, 10 milhões e 600 mil veículos produzidos. A China tem literalmente 3 vezes mais, né? Japão, 9 milhões de veículos produzidos. Índia, 5,9 milhões. A Índia tem várias marcas, tá? Mas fornece mais pro mercado interno mesmo. Para países que aceitam, né? Ali, os casos indianos. São casos mais simples. Coreia do Sul, 4 milhões e 200 mil. Alemanha, 4 milhões e 100 mil. México, 4 milhões. Espanha, 2 milhões e 500 mil. Brasil, 2 milhões e 300 mil. Tailândia, 1 milhão e 800 mil. Olha a diferença do Brasil pro México, né? O México, a maior montadora lá é a Nissan. É a montadora mais popular do México. Ela produz carros ali para fornecer para o mercado americano também. São todos produzidos no México. O Brasil mesmo tem carro mexicano, né? A Nissan, por exemplo, tem todos praticamente. Já no Kicks, que é a nacional. Achei interessante que é o fato da Espanha, o único país europeu junto com a Alemanha. A Espanha você tem a City, né? Mas nem vai produzir mais carro. Provavelmente é outra marca de outro país que produz lá. Agora o mesmo assunto, tá? Aproveitar já. É as fábricas automotivas que mais venderam no mundo em 2023. E eu esqueci de mencionar, desculpa aí, o infográfico anterior é da Eco Descomplicada e esse também. Basicamente são as marcas mais vendidas do mundo, tá? De carro, no caso. A marca mais vendida do mundo é a Toyota. Vendeu um total de 10 milhões e 300 mil veículos. A Toyota tem uma presença muito grande nos Estados Unidos, na América do Sul também, na Ásia, no Oriente Médio, né? Pô, todo vídeo que você vê na caminhonete com a metralhadora é um Toyota. Porque o povo lá gosta também de Toyota. Passou a Volkswagen, tá? A Volkswagen, se eu não me engano, tava na primeira posição no ano de 2022. Volkswagen que é mais forte no mercado europeu. Na América do Sul tem uma presença, na Ásia é fraco, nos Estados Unidos é fraquíssimo. Nos Estados Unidos a VW é bem mal vista até, né? Toyota nem compara com a Volkswagen lá. 9 milhões e 200 mil veículos vendidos. Terceira posição, Hyundai. Não sabia que a Hyundai estava na terceira posição, é interessante. Não apareceu que a Kia. Aí eu não sei se a Kia não vendeu essa quantidade ou se considerou Hyundai Kia, né? Ele tá considerando aqui Stellantis, GM. Então correto seria considerar Hyundai Kia. A VW também, né? Tem que ter VW, Skoda, Lamborghini, né? O que tem números, né? Porsche, tudo da VW também. Hyundai que vendeu 7 milhões e 300 mil. Depois aí Stellantis, tem que a bandeira Estados Unidos, Itália e França, tá? Estados Unidos é a Chrysler, que tem a Jeep, tem a Dodge. Itália é a Fiat, as marcas que ela também tem, Alfa Romeo, Ferrari. E a França é a PSA, né? Que é a união da Peugeot e Citroën. Tem a Opel também, que é a alemã. Mas ele colocou só aqui do paizão. 6 milhões e 400 mil. Você vê, esse tanto de marca não conseguiu vender mais do que a Hyundai. GM, 6 milhões e 200 mil. GM é a Chevrolet, GMC, outras marcas aí também. Ford, 4 milhões e 400 mil. Honda, 4 milhões e 200 mil. A Honda é consideravelmente menor que a Toyota, né? Nissan, 3 milhões e 400 mil. Vocês podem ver que a Honda é mais do tamanho da Nissan do que da Toyota, né? Mas aqui no Brasil a galera considera a Toyota, Honda e depois a Nissan. Mas na prática não. A Honda é mais próxima da Nissan que da Toyota. BMW, tá? 2 milhões e 600 mil. Eu acho interessante isso aqui. BMW é visto no Brasil como carro de luxo, tá? Mas os carros de entrada na BMW em lugares desenvolvidos não é de luxo. A 320 na Europa não é carro de luxo. Na teoria era pra competir ali com um Toyota Camry. Também na teoria não era pra ser de luxo, mas aqui no Brasil é. E eu vi na rua umas 2 vezes na minha vida. As versões mais básicas, né? Aquela série 2 era pra disputar ali com o Corolla. É que no Brasil é ridiculamente caro, né? Até alguns anos atrás, ali 2015, BMW era mais caro que o Toyota, sempre foi. Não era tão mais caro. Uns tempos pra cá é absurdo a diferença de preço. Pega 320, custa mais de 300 mil, não faz sentido. Depois a Changan,
da China, inclusive a única chinesa que apareceu aqui, 2.600.000. Mercedes-Benz, 2.500.000. Mesma coisa que eu falei do BMW se aplica, tá? Os modelos de entrada não é de luxo, por isso que vende quantidade muito maior aí. A galera pensa que no Brasil que é tudo caro mesmo. Aquele classe A, né? Principalmente que ele é SUV entre muitas aspas, que aquilo é um hatch descarado, né? Não é SUV nem aqui nem na China, o GLA, né? Aquilo é um carro, pô, de comum na Europa, né? Não era pra ser um carro de luxo. Depois a Renault com 2.200.000. Acho interessante, mostrou Renault e Nissan separado, as duas na teoria junto, tá? Junto com a Mitsubishi. Número de doutores para cada 10.000 pessoas em diferentes países do mundo. No caso vai ser o top 10 e os top 10 piores. A fonte é a OMS, tá? Não tem nem que discutir. Vamos começar pelos países com maior número de doutores para cada 10.000 pessoas, que seria a Bélgica com 63,9 doutores para cada 10.000 pessoas. Geórgia, na segunda posição, com 56,1. Áustria, 55,1 na terceira. Lituânia, com 51,3 na quarta. Bulgária, com 49 na quinta. Uruguai com 46,3 na sexta. Sétima, Islândia com 45,2. Cabo Verde na oitava posição com 44,6. Itália na nona com 42,5. E a Argentina com 40,8. Você pode ver que é uma mistura aí de países desenvolvidos e não desenvolvidos. Obviamente é bom um número maior de doutores, né? Agora os 10 menos aí é tudo na África, tá? Sem exceção. Pra ser mais exato, tudo na África subsaariana. País com o menor número de médicos para cada 10 mil habitantes é Guiné. Não é Guiné-Bissau, tá? É Guiné mesmo. 0,2 doutores a cada 10 mil pessoas. Meu Deus do céu, não tem médico no país. Segunda posição, Níger, com a mesma quantidade, vai ser um pouquinho maior, por isso ficou na segunda. Terceira, Serra Leoa, com 0,4, ou seja, Guiné e Níger, que só que tá por hoje, tem metade dos médicos de Serra Leoa. Então ela tem 10, eles têm 5. Quarta posição, Malawi, com 0,5. Malawi é aquele país pequenininho que faz fronteira ele com Moçambique. Quinta posição, Eritreia, 0,7. Sexta, Moçambique, aí ó, 0,8. Sétima, Togo, com 0,8. Chad, oitava, com 0,9. Nona, Quênia, com 1. Décima, Etiópia, com 1,1. Moçambique é um país que me surpreende às vezes, de maneira negativa, tá? Moçambique sempre tá nas piores estatísticas do mundo, você vai ver Moçambique tá lá. Moçambique, né, em várias estatísticas que você vê, é muito inferior a Angola, tá? Em índices muito piores. Angola é tipo Noruega, perto de Moçambique. Infelizmente, né? Taxas corporativas pelo G20. Taxa corporativa seria um imposto que é cobrado em cima da empresa. Tá aqui no Brasil, tem onde eu sei, não é cobrado um único imposto, né? Então, essa pesquisa aqui deve ter feito alguma unificação aí de imposto e tal, pra saber o percentual exato, né? Que ninguém sabe. Por exemplo, o taxa de consumo no Brasil a gente sempre soube que era muito alto, né? Todo mundo sabia disso. A galera sempre falava, o Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo. Aí a galera ficava puta e falava, não, isso é mentira. Acabou que era verdade. Em consumo, pelo menos, o Brasil agora, com a unificação dos impostos, vai ter o maior IVA, Imposto de Valor Agregado, do mundo. Do mundo. Nenhum país do mundo cobra mais em consumo que o Brasil. É uma maneira excelente de você taxar pobre. O ideal é você taxar mais renda. Aqui no Brasil, você ganha 3 mil reais. Nunca era pra pagar imposto de renda. Você paga imposto de renda, o cara ganha 500 mil. Paga uma taxa um pouquinho maior só que a sua. O cara ganha 10 milhões, você paga a mesma taxa do cara que ganha 9 mil reais. O cara é jogador de futebol e paga o mesmo tanto de R, tá? Se ele for pessoa física, que você aí que ganha 7 pau. Se ele for empresa, né? Se for CNPJ, ele receber por meio disso, você paga menos ainda. Vai pagar a taxa menor que você aí, CLT. Que excelente, né? Que maneira ótima de taxar a classe média pobre. Eu sempre critico isso porque eu não tanco, tá? Consumo é a última coisa que você tem que taxar. Enfim, mas se quer taxa de comparação, vamos ler, né? E calar a boca. Primeira posição no G20 é a Argentina, com 35%. Segunda posição, Índia, 35%. Terceira, Brasil, 34%. Brasil e Argentina sempre estão parecidos nos impostos, né? E Índia é o caso interessante, com a taxa bem alta e o país ainda cresce muito bem, tá? Que não quer dizer que é uma relação, necessariamente. Japão na quarta posição, 31%. Austrália, 30%. Alemanha, 30%. México, 30%. México também cresce bem. Pelo menos bem melhor que o Brasil e a Argentina. Canadá, 27%. África do Sul, 27%. China, 25%. França, 25%. Turquia, 25%. Reino Unido, 25%. Itália, 24%. Coreia do Sul, 24%. Indonésia, 22%. Estados Unidos, 21%. Rússia, 20%. E Arábia Saudita, 20%. São os que menos cobram a taxa corporativa. Tá escrito aqui que a União Europeia e a União Africana não foram inclusos. É, né? Deve ter algum imposto unificado, né? Provavelmente nesses lugares. Na África, acho que não. E os números foram arredondados. Enfim, tem que saber como que chegou nesse número aqui também, porque não é tão simples. Tem país que é um imposto único, país que não. Os países mais ricos do mundo baseados nos recursos naturais. Quem fez esse infográfico foi o Eco Descomplicada. E a fonte é o Estatista e Investidores Brasil. São outras duas páginas que fazem esse tipo de infográfico. A parte que eu achei interessante aqui é que tem esse mito, né? Eu sempre escuto ainda, ainda mais pela galera mais muito aprofundada no assunto, né? Não curte tanto. Falo que o Brasil é o país mais rico em recursos naturais do mundo. Que é claramente mentira. Não precisa nem pensar um pouquinho mais. Eu sempre respondi nessas conversas, porque eu sou chato. Ou eu não respondo nada, né? Ignoro.
Ou eu respondo que, cara, claramente é a Rússia. Só que eu nunca tinha visto o dado mesmo, né? Eu estimava porque, pô, lugar tem petróleo, lugar tem ferro, lugar tem carvão, lugar tem gás natural, lugar tem tudo que é tipo de minério que você consegue imaginar. Lugar praticamente autossuficiente, conseguiria ser. Acho que é meio óbvio que vai ser a Rússia, né? Enfim, primeira posição, de fato, seria a Rússia, tá? Que tem um total aí de 75,3 trilhões de dólares em recursos naturais. Tá? Tu tancas? Não tanca, não. Então, dá pra dizer tranquilamente, tá com o verdadeiro país desperdiçado no mundo, não é nem o Brasil, é a Rússia. E mesmo com esse valor aí, não é um país desenvolvido, tá? Segunda posição é os Estados Unidos, com 45 trilhões, que também pra mim sempre foi uma coisa óbvia que os Estados Unidos tem mais recursos naturais que o Brasil. E vê que já explorou uma parte grande, tá? Terceira posição, a Arábia Saudita, 34,4 trilhões, é o petróleo. E deve ter outras coisas aí também, né? Gás natural, alguma coisa. Porque se fosse só petróleo, a Venezuela aqui, ó, era pra estar acima, né? Canadá, na quarta posição, com 33,2 trilhões. Canadá também tem uma quantidade pavorosa de recursos natural. Irã, 27,3 trilhões depois do Canadá. China, 23 trilhões. Brasil, 21,8 trilhões. Ou seja, o Brasil é sim um país com muitos recursos naturais, tá? Vai ter que considerar o tamanho da população que vai influenciar muito, né? O quanto você consegue aproveitar disso. Por exemplo, a Rússia, mais ou menos, tá? Metade da população do Brasil. Eu falei mais ou menos porque da última vez eu falei que o México tem mais ou menos a metade da população brasileira. Não é. Eles têm mais da metade. Mas é mais ou menos a maneira de falar, tá? A Rússia tem como aproveitar muito mais esses recursos naturais. A Arábia Saudita também. Tem população bem menor. Canadá, Irã. China, no caso, não, porque tem mais de 1 bilhão e 23 trilhões. Seria menos aqui que o Brasil. Austrália, 19,9 trilhões. Número similar que o Brasil, uma população bem menor. Iraque, 15,9 trilhões. Fechando a lista aqui, Venezuela, 14,3 trilhões. Vou colocar pela população, Venezuela teria mais que o Brasil, tá? E a parte interessante que vocês podem ver que a maioria que está aqui na lista não é desenvolvido, tá? Você teria de desenvolvido Estados Unidos, Canadá, Austrália e acabou. Arábia Saudita fica naquele esquema, né? É desenvolvido ou não é? Se você vê algumas estatísticas, você diria que sim. Porém, na prática, não é não, tá? Você tem um caso aqui também da China, que dá pra dizer que dos em desenvolvimento aqui é disparado, que mais aproveitou isso, né? E foi muito além, industrializou o país pra valer. É o que de fato vai gerar riqueza, né? Não só ter o recurso natural lá parado. O pior caso aqui, na minha opinião, é a Venezuela e o Iraque. O Iraque foi invadido também, né? Entrou na instabilidade absurda. O Iraque tava progredindo muito. Você vê estatísticas ali nos anos 80, anos 90, após a guerra contra os Estados Unidos, o país quebrou completamente. Não tô dizendo que o Saddam Hussein era gente boa, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando um fato, o país tava progredindo depois da invasão americana e foi de vapo legal, tá? Abriu 400 trilhões de grupos do terror, falar assim, né? Dentro do país, causou uma instabilidade política enorme até os dias de hoje, né? Virou uma bosta o país, em outras palavras. A Venezuela conseguiu fazer isso sozinho. Nem precisou de invasão, não. Ah, mas tem sanção. Mas, pô, vai me desculpar. O jeito que questão não é só sanção, não. Agora que a Venezuela tem uma quantidade inacreditável de petróleo que não é explorado, tá? Mas poderia estar ganhando muito mais dinheiro do que tá. Não tem capacidade de explorar. Não deixa a empresa estrangeira também, tá? Países que reconhecem o Estado da Palestina. É um mapa diferente, né? Acho que eu nunca mostrei um desse aí. Basicamente, você tem dois tipos de países. Você tem os países que reconhecem apenas Israel, basicamente os Estados Unidos e seus amigos, com poucas exceções. Você tem os países que reconhecem a Palestina, só a Palestina apenas, normalmente os países árabes ali, ou islâmicos, e você tem os que reconhecem os dois. O Brasil, por exemplo. Inclusive, o Brasil reconhece o Estado de Israel há muito tempo, tá? Se não me engano, desde os anos 50. Enfim, vamos começar pelos estados que reconhecem a Palestina. Basicamente vai ser toda a América do Sul. Ah, tem a Guiana Francesa, a parte da França. Então, é literalmente toda a América do Sul. A parte considerável da América Central, com exceção do Panamá e México, que tá na América do Norte, né? Quase meti o louco aqui agora. O americano, que acha que o México é a América do Sul ou a América Central. A América do Norte não é, né? Não pode ser esses caras do meu grupo que não é. Basicamente, México e Panamá é influenciado até não sei aonde pelos Estados Unidos, né? Canadá, que é basicamente um puppet dos Estados Unidos, é o lugar mais independente possível dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um dia algum movimento econômico que é ruim pra economia do Canadá, o lugar sucumbe. Parte que eu achei engraçado, Groenlândia. Ah, é Groenlândia? Não, provavelmente é Dinamarca, tá? Na África, basicamente todo mundo reconhece, com exceção de Camarões e Eritreia. Não me pergunto por quê, que eu não tenho a mínima ideia. E Mota. No Oriente Médio, todo mundo reconhece, com exceção de Israel, meu óbvio, né? Na Ásia, como um todo, tá? O Oriente Médio faz parte da Ásia, né? Praticamente também todo mundo reconhece, com exceção de Mianmar. Não sei porquê. Taiwan. Ninguém reconhece Taiwan também, né? Então, Paraguai reconhece Taiwan, tá? Pra quem não tá ligado. Coreia do Sul e Japão, basicamente países alinhados aos Estados Unidos. Na Oceania, quase que ficou aqui do lado de fora, hein? Austrália e Nova Zelândia não reconhecem Estados Unidos, né? E na Europa, vai ter basicamente países da OTAN, com exceção de alguns países, a maioria no caso do leste europeu, que reconhecem a Espanha, a Irlanda, Islândia, Noruega e Suécia, tá? O restante da OTAN basicamente não vai reconhecer. Quem não reconhece, por exemplo, Portugal, França, Reino Unido. França tava até querendo reconhecer uns tempos atrás, tá? Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo não tá, por exemplo, porque, ó, a qualidade do mapa é meio boa, sabe? Alemanha, Dinamarca, Tchequia, Áustria,
Suíça, Itália, Croácia, Kosovo, ninguém reconhece o Kosovo também quase, Macedônia, Grécia, Moldávia, não tem nada a ver, né, com o grupo aqui, mas tá aí, não reconhece, Lituânia, Letônia, Estônia e a Finlândia, todos aqui fazem parte da OTAN atualmente, né, a Rússia conseguiu fazer tanta cagada que a Finlândia entrou. Basicamente dá pra dizer que a maior parte do mundo reconhece, com exceção dos aliados mais próximos dos Estados Unidos. Agora pra encerrar um vídeo com um mapa totalmente irrelevante, mas que eu sempre acho engraçado ler, que é como diferentes línguas europeias fazem o som do cachorro, sabe? No Brasil é... É isso, né? Basicamente, alguns que começam com a vocal. Vocal é foda. Com vogal e outros começam com consoante. Portugal é Não sei se fazer au. Eu não sei como é que os cachorros latem em Portugal, né? É diferente. Tá falando que as partes de Portugal aqui é gal. Gal é de fuder, tá? Hal. Na Galícia. Não sei o que os cachorros da Catalunha tá fazendo, tá? Bal. Os cachorros da Itália falam bal, galera. Fala bal. Juventus, Torino, Milano, Macaron. Assim que eles falam lá na Itália. Ham. Na Austrália é foda, né? Na Albânia. Gav. Na Grécia. Os cachorros meio loucão, né? Nesses lugares. Na real, o cachorro faz... É isso que é fácil. Uau na Alemanha. Apoio, tá? Esse aí tá bom. Tem hora que essas barulhos parecidos, tá? E na Inglaterra não tá tão ruim não, tá? Sendo sincero. Deixa eu ver se tem algum bizarro. Na Bielorrússia, lindo, hein? Belo e moral. Au. Na Lituânia, legal. Vov. Isso aí, pô. O cachorro sueco tá usando droga. Pra mim, o melhor de todos é que em Malta, os malteses fazem... Eles vão falar que caralho de letra é essa aqui, né? Obviamente, tudo isso aqui deve ser algo similar a... alguma coisa assim. Só que aí cada língua vai escrever de um jeito, né? Enfim, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros: Vinícius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago 4281, Arthur Cassuli, Ken Sakamoto, T-Place 42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Palito S2, João Arthur, Madara, Luan Dorizete, Rafael Gomes, Jack PPL, Almassi, Tano Gamer, Heitor Dias e Kiupi. Muito obrigado por se tornarem membros.